Ó, se você acha que para ter sucesso na advocacia você tem que ter advogado em um escritório de advocacia, ou que você tem que ter feito estágio em escritório de advocacia, ou que você tem que ter vindo de um escritório de advocacia, ter dado um escritório de advocacia, bom, eu tenho que te dizer que isso está errado, tá? Eu sou o Jeová Mendes e nesse canal aqui do YouTube eu falo de desenvolvimento na advocacia, como fechar mais contratos, como ter performance na advocacia e como o principal, viver da advocacia. Né? Então nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha trajetória, né? E onde eu consegui quebrar essas objeções ali. Bom, eu comecei a advogar depois de ter pensado que eu queria fazer concurso público, mas vou voltar um pouquinho antes, tá? Bom, eu sou filho de mãe solteira ou mãe solo, como é melhor assim dizendo, né? E a minha mãe, durante muito tempo, ela sofria violência doméstica. Ela foi casada com meu pai durante 13 anos. E durante esses 13 anos, ela fala hoje que passava-se poucos dias que ela não apanhava. Meu pai era alcoólatra, uma situação bem triste. Né? E quando ela se separou do meu pai, a gente foi morar para uma cidade do interior, morava em Londrina, a gente foi mudar para uma cidade do interior. E nessa cidade, eu tive contato com várias situações ali e tudo mais. Até que um momento, eu percebi que lá, pela baixa de emprego que tinha, pela baixa quantidade de perspectiva de ganho mesmo, né, de melhoras de vida, né, eu decidi vir para Santa Catarina. Eu tinha um tio meu que morava aqui, eu sabia que aqui era melhor de emprego. E quando eu cheguei aqui, eu decidi começar a estudar. Né? Eu voltei a fazer o meu terceiro ano, né, porque eu valorizava o estudo e eu imaginava que com a educação aquilo ia poder dar uma solução para mim, né, poder fazer eu melhorar de vida. Né? E, bom, foi difícil, foi horrível, né? Eu tinha ficado um ano sem estudar e quando eu cheguei aqui eu passei por alguns cenários de preconceito, alguns cenários de racismo assim que foram isolados, né? E bom, aquilo para mim ou eu desistia ou eu voltava para casa, né? Eu dormia num quartinho minúsculo, né? Que foi dado de muito coração pela minha tia, mas era minúsculo, né? Aquilo que eu queria. E cada situação que acontecia comigo eu usava aquilo como motivação, né? Eu sempre tive muita fé na minha espiritualidade, eu sempre acreditei que eu tenho um propósito. Então aquilo que acontecia não me abalava, né? E eu desisti de estudar o terceiro ano, no outro ano eu voltei com muita vontade. Eu falei, cara, vai ser o meu melhor terceiro ano. E eu me dediquei, me esforcei, me empenhei, ao ponto de ser o aluno chato. Aquele que o professor, que corrigia o professor. Pra ter noção, eu lembro uma vez que a gente teve aula de biologia e eu acabei corrigindo uma professora e hoje eu me arrependo, porque acho que isso não é legal, né? Mas aquilo foi mostrando para mim, né, que a educação é muito importante mesmo. E hoje eu fosse para me tatuar, né, tenho várias tatuagens, mas se fosse para me tatuar alguma coisa, eu ia tatuar uma frase de um grande professor que eu tive, que é da área criminal, o Evelyn Stallone, que ele fala, na dúvida, estude, né? E foi que aconteceu comigo, né? E aí, pronto, estava estudando, aí decidi fazer direito. Eu imaginava promotor de justiça. Eu imaginava que eu ia ser o bambam. Eu tenho 1 metro, quem não me conhece, eu tenho 1,65 m, né? Segundo o Exército Brasileiro. E eu imaginava, não, ia ter 1,80 m, ser promotor de justiça, ia ter um porte de arma, ia poder andar e tudo mais, né? E quando eu entrei na faculdade, eu entrei justamente com essa cabeça, né? E eu fui até o 9º semestre da faculdade com essa mentalidade de que eu ia ser um promotor de justiça da área criminal. Eu ia condenar, eu ia fazer com que aquelas pessoas que faziam a mesma coisa que meu pai fez, não ia passar impune, né? Óbvio que era uma visão simplória, né? Hoje eu vejo que a situação é muito mais complexa, mas essa era a minha visão. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tive um susto muito grande. Foi pior do que quando eu voltei a estudar. Porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu estudei na Univale, em Itajaí. Se você é da Univale, eu sei é de Itajaí, um beijo para você. Mas quando eu entrei na faculdade, eu tive um susto tremendo. A maioria dos alunos vinham de colégio particular. A maioria via de uma família estável, a maioria tinha carro já, né? E eu tinha acabado de conseguir uma moto, né, pelo consórcio, eu e a minha digníssima esposa. E aí, cara, foi um susto danado, tá? Eu lembro que teve aula de linguagem jurídica, que eu falei o nome errado lá, e eu vi as risadinhas e tudo mais, né? Mas aquilo não me impedia, né? Então, o meu primeiro objetivo era não reprovar. Até porque eu não podia reprovar, porque eu entrei na faculdade sem saber como eu ia pagar a faculdade. E lá dentro eu conheci o FIES, e aí eu consegui, né, fazer o FIES, né? Mas o meu FIES era um FIES Plus, era um FIES como se eu precisasse me humilhar. Eu pedi para algumas pessoas da minha família me ajudar, mas infelizmente a minha mãezinha não podia porque ela morava em outro local e o nome dela estava sujo, não tinha como, né? E alguns parentes meus se recusaram porque achavam que não ia dar certo, né?
Bom, aquilo não foi, né? Eu fiquei muito triste mesmo, ao ponto de questionar várias decisões da minha vida, mas eu utilizei aquilo como motivação, né? Então eu me humilhei mesmo. Eu fui pedir para vários amigos e tudo mais, né? Ao ponto de oferecer dinheiro para eles serem meus fiadores, né? Eu lembro que tinha um rapaz que eu falei, cara, eu lembro que eu postei no Facebook falando, pessoal, eu preciso de um fiador, eu dou um Xbox 360 para quem ser meu fiador. E mesmo assim ninguém, né? Parecia que a vida tava falando, tu quer? Então dedica, se esforça, quer? Prova para mim que tu vai conseguir. E geralmente eu fiz isso, né? Aí eu consegui minha avózinha, né? Que Deus a tenha. E consegui um grande amigo meu. Na verdade nem era tão amigo assim, não era grande, nem era amigo, mas era alguém que apareceu ali e que conseguiu me ajudar. E aí eu fui me dedicando, me esforçando, né? E eu não podia vacilar. Eu lembro que minha mãe um dia falou para mim assim, filho, se esforça, porque a faculdade não é para pobre, né? E aquilo deixou eu sensível, assim, que eu pensei, poxa, eu não posso desistir, né? E aí a trajetória foi seguindo, né? Então eu não poderia, de forma alguma, desistir daquilo. E aí eu comecei a me esforçar muito mesmo. Eu entrei na faculdade, eu trabalhava das 5 da manhã até 1h30 da tarde. E eu achava que eu chegava 1h30, eu comia, e eu estudava, ia pegar o ônibus e ia ser genial. E não, muito pelo contrário. Eu chegava em casa, cansado, dormia no chão, né? Porque eu pegava os apostilos, tentava dormir no mesmo lugar gelado e tudo mais, né? E muito pelo contrário, logo que eu fazia aquilo ali, eu via que eu dormia, simplesmente dormia, né? E eu ia para a faculdade e tomava pau. O professor falava coisa que eu nem imaginava que existia. Manifesto Comunista, Hegel, né, e tudo mais, né? Mas eu sabia, uma hora eu vou conseguir. E meu primeiro objetivo no primeiro semestre era não reprovar. Eu não podia reprovar, não podia me dar o luxo de reprovar. E eu fiz isso, eu não reprovei. Mas eu passei apurado. Eu digo que eu passei até por pena. Eu lembro da professora Cláudia, de Sociologia, eu lembro que eu tirei 6, 6 e 6. A média era 6, eu tirei 6. Nada mais, nada menos, era aquilo, né? Eu lembro que talvez ela olhou para mim e falou, pô, esse rapaz é esforçado. Mas como eu tinha o objetivo de ser promotor, eu não podia me dar o luxo de ser ruim também. Então, o segundo semestre, eu falei, não, agora eu preciso tirar um 7. Eu preciso uma nota 7. E eu me esforcei. Eu trabalhava, eu estudava, que nem louco, né? E aí me apareceu a oportunidade de fazer um concurso público para a prefeitura da Guabiruba. Eu fiz, né? Na época eu já queria, então eu estudava no meu tempo, né? Desde quando eu entrei na faculdade, eu nunca parei de estudar. E aí, não era genial não, tá? Eu era muito esforçado, mas as coisas não entravam na cabeça. Eu estudava por mapa mental, método mnemônico, gravava estudando, gravava áudio, gravava aula, e tem de tudo. Tudo o que você pensou, você estudou, eu fiz isso 2, 3 vezes, assim, né? E aí vem meu primeiro 7. Eu fiquei muito feliz e começou a dar resultado. Eu pensei, pronto, agora eu vou fazer para tirar 10. Eu preciso tirar um 10, né? E nessa época na minha vida, eu tinha quebrado o braço, eu fui atropelado por um caminhão, quase morri. E eu estava num momento muito difícil, assim, não tinha dinheiro para nada, morava com meu tio, né, que me ajudava, mas eu tinha que dividir as contas com ele, né? E aí eu fazia estágio no IGP, Instituto Geral de Perícia, em Brusque, né? E era um local muito bacana, muito legal, mas não tinha nada de prática jurídica. Basicamente eu ganhava R$600 por mês, pagava 300 de aluguel, me sobrava 300 para me alimentar, para ir nos locais, então, mas eu achava um máximo aquilo, né? Eu lembro que eu tinha uma calça jeans, o Wesley de Agnolo lá, do RD, ele fala disso, né? E eu lembro com muito carinho, porque acontecia comigo também. Eu lembro que eu tinha uma calça jeans e eu andava de bis, então chovia. A chuva era uma benção porque ela mesma já lavava, já, né? E foi o que foi acontecendo, né? E aí eu lembro que veio meu primeiro 10. Quando veio meu primeiro 10, e para mim é simbólico demais, assim, porque eu queria muito tirar um 10 porque seria a minha gratificação, seria o reconhecimento pelo que eu estava fazendo, né? E aí veio esse 10 e eu lembro que a professora, todo mundo tinha ido mal e eu era o único que tinha tirado direito constitucional. E quando eu estava descendo a escada da Univale é uma faculdade grande, então tem os pavilhões, eu estava descendo assim, eu lembro que o pessoal estava reclamando e tudo mais, né? E eu não queria ser amigo de ninguém, mas também não tinha banca para ser snob, né? E aí eu estava descendo e o rapaz começou a falar mal, né? E eu não quis dizer que eu tirei 10, e aí a gente conversando e tudo mais, até o momento que ele falou para mim assim, não, mas então tá, Jová, obrigado, né? E ele destravou o carro dele, e era uma Land Rover, baita numa Land Rover, um carro lindo, um carro que eu imaginava que só juízes que teria, né? E ele tinha a mesma idade que eu. E naquele momento eu podia ter olhado aquilo e falado, eu nunca vou chegar nesse passo, mas eu me senti muito feliz, mas muito feliz. Eu acho que com meus 1,65 m eu fui para 2,30 m, porque foi no momento que eu percebi que a educação, ela se igualou ao dinheiro.
Então, naquele momento, eu pensei, poxa, o que eu e ele estamos de igualdade agora, porque o carro dele, né, não tem sentido nenhum, graças ao meu esforço e à minha inteligência. Depois ele acabou desistindo, fiz várias faculdades, enfim, né? Mas aquilo mostrou para mim o meu resultado. Então eu fui de pouquinho em pouquinho, né? E aí, aquele concurso que eu tinha feito, eles me chamaram. E aí eu comecei a trabalhar na Casa da Cidadania. Lá eu encontrei um grande amigo meu, né, o Fábio Sutter, que ele virou para mim assim, não vou dizer que é um pai, porque é uma palavra muito forte, mas foi um grande amigo, talvez a amizade mais sincera que eu tive. E ele pegou e falava para mim, ele chamava sempre de baixinho, né? Baixinho, tu tem que começar a conversar com as pessoas e tudo mais, né? E lá eu fazia atendimento ao público. Mas como eu queria ser servidor público, como eu queria ser promotor de justiça, a minha ideia era baixar a cabeça, fazer o que tinha que ser feito, o cara saísse, eu ia estudar. E essa, durante muito tempo, foi a minha mentalidade. Até que eu fiz o meu TCC. Bom, que eu me esforçava, isso era fato. Eu passei na OAB no 9º semestre, se não me engano. Então, quando eu estava fazendo meu TCC, eu lembro que a minha OAB já estava praticamente pronta, né? Estava praticamente já passada em todas as fases. E meu TCC também estava bem organizado, bem certo, né? E eu tive uma das maiores decepções. Eu tive vários momentos na faculdade que eu digo que eu entrei em parafuso, né? Mas nesse momento ali, eu também tive essa situação. Quando eu entreguei quando eu estava fazendo meu TCC, né? Eu tive um dissabor com o direito criminal, né? Eu entendi algumas coisas que funcionam, né? Pelo meu tema do direito criminal ali e tudo mais, eu vi que aquilo não era para mim, né? E durante muito tempo eu ficava pensando o que eu ia fazer da vida. Eu lembro que estava em alta para mim, não sei se na época estava ou não, mas estava em alta um vídeo do Clóvis de Barros Filho, que ele falava, você descobriu o teu propósito, né? E eu entrei em parafuso, meu Deus, qual que é o meu propósito? É só ganhar dinheiro, é só viajar, é o quê? Mas e no final, né? Até que eu pensei assim, poxa, eu preciso advogar 3 anos, então eu vou advogar 3 anos, né? E se passar esses 3 anos eu não gostar de advogar, eu vou voltar para o concurso público, eu vou estudar para o concurso público, né? E quando eu tomei essa decisão, conversei com a minha esposa, né? E a gente morava junto, mas eu era servidor público, nada de dinheiro, nada, não via nem cor de dinheiro, nada, que eu ganhava eu gastava, né? E aí, nesse momento, ela me apoiou e aí eu tirei um peso imenso nas minhas costas, porque eu não tinha obrigação de fazer concurso público. E aí, né, eu estava já há 5 anos na prefeitura, já fazia 1 ano e pouquinho que eu tinha me formado, né? E aí parece que a vida ela sempre vai te cobrando algumas situações se você estiver atento. Eu lembro que um dia eu estava lá e aí veio uma moça que ela fez estágio comigo e ela olhou bem para mim e eu tinha passado na UB primeiro que ela, né? E ela olhou para mim e falou: "Nossa, Jeová, você está aí ainda?" Né? E aquilo pesou porque eu estava na batalha. Eu não herdei escritório de ninguém, eu precisava guardar dinheiro. Eu lembro que eu calculava o valor do aluguel, o valor de um computador, o valor disso, daquilo, né? E nunca fechava os cálculos. Até que eu decidi que logo dasse meus anos de exoneração, de licença-prêmio, meus 5 anos, eu ia pedir um afastamento, né? E ia pedir a exoneração, né? Nem ser afastado, eu ia pedir a exoneração, ia queimar a ponte e ia começar a advogar. Tinha que dar certo. Se não desse certo, pô, eu era tecelão, eu sei conversar, eu ia dar um jeito. Mas o que eu ia fazer aqui, né? E mais uma vez, né? Eu joguei pro universo, e o universo, Deus, espiritualidade, que seja, né? Me retribuiu. Eu comecei um escritório, né? E a sociedade não estava dando certo. E aí eu conheci minha sócia também, a mesma situação que eu. Sempre em português bem claro, né? Tava todo mundo fudido. A gente não tinha dinheiro para nada, mas a gente tinha muita vontade de vencer. Então, fosse para atender cliente, fosse para fazer o que for, a gente conseguiu. E deu muito certo. A gente foi conversando, foi alinhando e tudo mais, e a gente criou a Advocacia Mendes e Marcon. E aí no começo foi muito difícil. Eu advogava na área criminal, ela na área de família, nunca dava certo. Os dois estavam infelizes, né? Mas ainda todos nós tínhamos apoios, né? E aí a gente foi crescendo, né? Do nada, do zero. Não tinha prática nenhuma jurídica. Eu lembro que a primeira petição que eu fiz, eu jogava em sites no Jus Brasil e ficava consultando para ver como é que os advogados escreviam, como é que era a situação, né? E aí foi indo, né? Então, de pouquinho em pouquinho. Aí eu vi que a área criminal não era a área para mim, né? Não gostava. Comecei a advogar na área empresarial. E na área empresarial foi uma grande decepção também, porque eu percebi que não era aquilo que eu queria, né? Lidar com o empresário, conversar com eles, a forma que eles tratavam a lei, eu não me adaptei, né? E aí eu lembro que a gente tinha um escritório pequeno e várias vezes eu costumo chegar muito cedo no escritório e sair cedo também. Eu saí lá por volta das 5 horas, 5 e meia, porque como eu corro, né? E eu não acredito que quando a mente está cheia, tu não tem mais o que fazer e vai para casa, né? Então eu fazia justamente isso. Eu lembro que em vários momentos, assim, que eu estava saindo, né? Eu ficava pensativo, né? E falava para Deus, para o universo, né? Para me dar um sinal, se eu estava no caminho certo ou não. E geralmente esses sinais vinham, assim. Eu sempre ligava o meu farol, ficava atento e sempre vinha alguma questão. Até o momento que daí eu vi
a oportunidade de advogar na área trabalhista. E quando eu comecei a advogar na área trabalhista, o primeiro processo que apareceu para mim foi numa casa de uma gestante. Ela foi demitida, né, grávida, e eu entrei no processo. E eu lembro que a empresa, na hora da audiência, na época não era nem audiência virtual, né, de videoconferência, era tudo lá. E o advogado veio e falou comigo: doutor, vamos fechar um acordo, qual que seria a proposta? Eu falei: vamos fazer em 17, e ele topou de início. Eu lembro que meus honorários davam 5 e pouco, acho que dava 5 mil e pouco, 6 mil, não lembro na época. E aí eu peguei e, meu Deus, aquilo era o sinal que eu precisava. E aí, logo que eu entrei lá, e como diz o Clóvis, né, descubra o teu local, o teu lugar, depois descobri tu na reda mais o pé. Eu adorei. Aí eu comecei a advogar na área trabalhista, né? Lembrando que na área criminal eu fiz de todos os erros que um advogado pode cometer, né? Eu fiz um cartão escrito, eu tenho até hoje, né? Eu comprei 1000, eu devo ter uns 990, né? Advocacia, especialista, criminal, alguma coisa assim, né? E fui aprendendo com os erros, né? E aí, quando eu me identifiquei na área trabalhista, aí eu aprendi, né? A gente, por meio de erros, tentativas e erros, né? Eu digo sempre eu, né? Mas eu tenho, graças a Deus, aqui eu tive várias pessoas que me ajudaram muito nesse caminho. Tive meu amigo Suter, que me deu grandes conselhos, né? Que eu sempre brinco com ele. E às vezes os conselhos que ele me dá não eu vou escutar, se eu vou seguir ou não, né? Eu tenho a minha sócia também, que sempre me deu apoio, tenho a minha esposa, né? E tenho a minha equipe hoje, graças a Deus, todo mundo consegue fazer com que o escritório cresça cada vez mais, né? E aí, quando eu identifiquei que a área criminal era uma área promissora, eu continuei sempre, desde o começo até hoje, até por isso tem os livros aqui e em casa tem muito mais, né? Eu nunca parei de estudar. Então eu sempre fui dedicando e sabia que era uma questão só de tempo, né? Eu tinha que criar um método. Aí eu criei um método, né? Que é o método de captação, né? Para tu atrair o cliente, né? De setorização, que é para tu organizar, e escala, que é o método que eu aplico hoje no escritório, tá? Então esse é um pouquinho da minha história, né? E se você está passando por isso, ou tem algum amigo que passou por isso ali, né? Escreva aqui embaixo, como é que tá essa situação, como é que tá a advocacia por aí, né? E eu agradeço a atenção de vocês, eu estou fazendo vídeos longos justamente para isso, para a gente conversar, para se sentir, né? Então escreva aqui embaixo se você gostou e tudo mais, né? Se você ficou até aqui, escreve CSE, é o método que a gente desenvolveu aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!